Batman, O Retorno foi lançado há 33 anos. A continuação do original de 1989, de Tim Burton, nos proporcionou alguns dos momentos mais memoráveis do Batman já exibidos nas telas. A história é tão insana quanto o próprio filme. Após o enorme sucesso de Batman em 1989, a Warner Bros. Queria uma sequência. Nem Tim Burton nem Michael Keaton haviam sido contratados para uma. Burton concordou em retornar se tivesse a aprovação final do roteiro, e Keaton, apenas em troca de um aumento salarial de, supostamente, $6 milhões para $11 milhões. O roteiro foi escrito por Sam Raimi, que voltou de Batman. Era uma continuação direta de Batman e tinha o Pinguim e a Mulher-Gato em busca de um tesouro escondido. Burton não queria fazer uma sequência direta, então o roteiro foi reescrito. O Pinguim e a Mulher-Gato permaneceram, no entanto. Burton trouxe o roteirista de Hitters, Daniel Waters. Ele trouxe Max Scheck como personagem e apresentou as histórias de origem do Pinguim e da Mulher-Gato. Burton ainda não estava totalmente satisfeito, então trouxe o escritor de Aracnofobia e Cabo do Medo, Wesley Strick. Strick apresentou uma ideia inspirada em Moisés. O bebê Oswald Cobblepot é encontrado em um rio dentro de uma cesta, criado por pinguins e tem um plano para matar os primogênitos de Gotham. O plano original de Burton era que Robin fosse apresentado. Ele contratou os quadrinistas Norm Breyfogle e Neil Adams para criar o figurino, e Marlon Wayans estava em negociações para interpretar o Menino Prodígio. Também foi planejado que Harvey Dent Duas Caras estaria no filme, interpretado por Billy Dee Williams, que o interpretou no primeiro filme. Sua desfiguração ocorreria no final, após a Mulher-Gato beijá-lo com um taser em seu rosto, que é o que acontece com Max Scheck. Daniel Waters disse que, quando Michael Keaton revisou o roteiro, pediu que muitos dos seus diálogos fossem cortados. É incomum para um ator querer menos diálogos, mas quando Waters viu o filme, disse: percebi que ele estava absolutamente certo. Várias mudanças foram feitas no traje do Batman em relação ao primeiro filme. O esquema de cores e o logotipo da placa peitoral foram alterados, e a pedido de Keaton, o traje foi tornado mais flexível e um zíper foi adicionado às calças. Ao escalar a Mulher-Gato, Burton queria uma estrela. Ele considerou Meryl Streep, Cher e Demi Moore antes de escalar Annette Bening. No entanto, após perder o papel de Vicky Vale para Kim Basinger no primeiro filme, Sean Young estava determinada a conseguir o papel de Mulher-Gato. Ela fez campanha pelo papel, chegando a ir ao John River Show vestida com o traje completo de Mulher-Gato. Antes do início da produção, Bening foi forçada a desistir quando engravidou. Burton recorreu a Michelle Pfeiffer, e o estúdio concordou em pagar a ela 3 vezes o que Bening receberia. Pfeiffer se jogou de cabeça no papel. Ela se esforçou para afinar o tom da voz, treinou na academia por 6 meses e aprendeu a manejar um chicote de 3,6 metros de verdade. Como visto, Pfeiffer arrancou as cabeças dos manequins de verdade, em uma única tomada. Pfeiffer usou 60 catsuits durante os 6 meses de filmagem, a um custo de $1.000 cada. O traje era tão apertado que Pfeiffer teve que ser selada a vácuo dentro dele. E ela só podia usá-lo por um curto período, ou desmaiaria. A Warner Bros. Precisava enviar constantemente novos pôsteres da Mulher-Gato, já que a maioria dos anúncios nos pontos de ônibus estava sendo roubada. A situação ficou tão grave que policiais tiveram que patrulhar os pontos de ônibus. Os anúncios em larga escala da Mulher-Gato agora são vendidos regularmente no eBay por um bom preço. Para filmar a cena em que a Mulher-Gato coloca o pássaro do pinguim na boca, eles usaram um boneco. Pfeiffer disse que parecia falso, então sugeriu que fosse de verdade, o que ela fez. Ela teve muito cuidado para não machucar o pássaro e se certificou de que ele estava bem depois. Segundo relatos, Dustin Hoffman recebeu a oferta para o papel de pinguim, mas recusou. Outros atores foram considerados, incluindo Dudley Moore, Bob Hoskins e, curiosamente, Rowan Atkinson. Waters disse que escreveu o papel do pinguim para Danny DeVito, mesmo sem DeVito ter sido oficialmente escalado. Ele disse que meio que sabia que DeVito conseguiria o papel, já que, em uma pequena lista de atores que poderiam interpretar o baixinho e o malvado, DeVito era o destaque. Stan Winston desenhou o visual do pinguim. Ele disse:
O conceito era apenas um nariz pontudo, mas não fiquei satisfeito com isso. Anos atrás, para o Mágico de Oz, criei personagens corvos com rostos de bicos enormes. Senti que poderia usar um conceito semelhante para o pinguim. Levava 3 horas para aplicar a maquiagem do pinguim todas as manhãs. DeVito era proibido de descrever o visual do pinguim para qualquer pessoa, nem mesmo para sua família. Apesar da segurança, fotos do pinguim vazaram em revistas. A WB contratou uma equipe de investigadores particulares para encontrar o culpado. Eles também instruíram o departamento de arte a manter as persianas permanentemente fechadas e negaram a Kevin Costner o pedido de visita ao set. Terrivelmente, Danny DeVito permaneceu no personagem no set e entre as tomadas. Filmar a cena levou muitas tomadas porque a aparição de DeVito apavorou o macaco, que o mordeu na virilha. Burgess Meredith, que interpretou o pinguim na série de TV dos anos 1960, foi convidado para interpretar o pai do pinguim na abertura do filme, mas uma doença o impediu. David Bowie havia sido cogitado para interpretar o Coringa em Batman e foi a escolha de Burton para interpretar Max Scheck. Ele recusou o papel para poder aparecer em Twin Peaks, Fire Walk With Me. A diretora de elenco Marion Dougherty recomendou Christopher Walken a Tim Burton como um possível Max Scheck. Burton estava inseguro e, quando ela perguntou o motivo, ele respondeu, porque aquele homem me dá um medo danado. Há também uma participação especial notável. A mulher na cena que diz ele é como um sapo que virou príncipe é Elizabeth Sanders, a esposa do co-criador do Batman, Bob Kane. Danny Elfman retornou como compositor do primeiro filme. Ele faz uma ponta como um dos manifestantes que atira no pinguim durante seu discurso. Ao filmar essa cena, DeVito insistiu que jogassem alface, repolho e tomates podres de verdade nele. Burton mandou redesenhar Gotham em relação ao primeiro filme, e mais da metade do estúdio da Warner Bros. Estava ocupada com enormes cenários de Gotham City. Eles eram frequentemente transferidos entre os dias de filmagem. Michelle Pfeiffer frequentemente se perdia no caminho todos os dias. O cenário para o covil subterrâneo do pinguim, no zoológico abandonado de Gotham City, também era enorme. Continha 1.980.000 litros de água e simulava uma ilha de gelo flutuante. Alguns truques simples também foram usados. Para fazer os gatos cercarem Selina quando ela é empurrada pela janela, a equipe de efeitos colocou atum em Michelle Pfeiffer e uma versão fictícia de Selina. Há inúmeras referências à República de Weimar, na Alemanha. O visual do pinguim foi inspirado em O Gabinete do Dr. Caligari. Max Scheck recebeu o nome da estrela de Nosferatu. E Sekek sugere ao pinguim que faça um fogo do rei Shasta, um ato terrorista nazista. O exército dos pinguins era composto por pinguins de verdade, atores em trajes de fibra de vidro, bonecos robóticos e animação CGI. Os tratadores dos animais usavam uma técnica chamada agrupamento, na qual o boneco atuava como pinguim-mestre e os pinguins vivos o imitavam. Burton queria usar pinguins de verdade sempre que possível, e eles tinham 12 pinguins-rei e 30 pinguins africanos. Eles tinham seu próprio trailer refrigerado e piscina. E tinham guarda-costas 24 horas. A maioria deles acasalava e punha ovos, um sinal de um pinguim feliz. Manifestantes pelos direitos dos animais não ficaram nada felizes quando descobriram que Burton estava prendendo foguetes nas costas dos pinguins. Por isso, uma equipe de investigação independente foi enviada ao set para garantir que os pinguins não estivessem sendo maltratados. A equipe de Stan Winston criou os pinguins mecânicos. Ele conta uma história sobre como sua equipe estava recolhendo os pinguins após um dia de filmagens e encontrou um dos pinguins vivos, aconchegado e dormindo contra um pinguim mecânico. No roteiro original, a mulher-gato morreu na explosão, mas a WB decidiu que ela deveria sobreviver caso quisessem usá-la novamente. Então, mudaram o final, como mostrado. Uma dublê de corpo foi usada porque Pfeiffer não estava disponível. A cena acabou custando $250 milhões. O filme foi lançado e arrecadou 45,69 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia, a maior bilheteria de todos os tempos. Com um orçamento de aproximadamente 60 milhões de dólares, arrecadou 266 milhões de dólares, sendo um grande sucesso. Críticos reclamaram da escuridão.
O McDonald's cancelou sua parceria com o McLanche Feliz após uma enxurrada de reclamações de pais sobre o tom do filme. Como resultado, Barton foi demitido da direção e substituído por Joel Schumacher em Batman Eternamente.